Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise. Todo mundo que acompanha o noticiário já ouviu a expressão prisão em flagrante. E parece simples, né? Alguém comete um crime e pronto, é pego. Mas as nossas fontes de hoje, que são materiais de estudo de direito processual penal, mostram uma coisa bem diferente. O verdadeiro drama, sabe? O ponto de virada não é o flagrante em si. É o que acontece nas 24 horas seguintes. Então, a nossa missão hoje é traçar um mapa dessa jornada. O que acontece desde o momento em que uma pessoa é detida na rua até a primeira decisão de um juiz. A gente vai desvendar o que diferencia a prisão em flagrante da temporária e da preventiva. E por que esses nomes, que parecem sinônimos, na verdade representam universos completamente diferentes no sistema de justiça. E para começar, vamos direto ao ponto de partida de tudo: o flagrante. A ideia de ser pego em flagrante é bem mais ampla do que parece, não é? Com certeza. O conceito central não é só pegar alguém no ato. As fontes mostram que a lei, lá no artigo 312 do Código de Processo Penal, ela cria categorias. Categorias para, esticar essa noção de momento do crime. É uma ferramenta para dar uma margem de tempo maior, mais eficaz para a ação inicial. Esticar o conceito do momento do crime, como assim? Pense em três cenários. O primeiro é o flagrante próprio, que é o clássico. A pessoa está cometendo o crime ou acabou de finalizar. Mão na massa. O segundo é o flagrante impróprio. Aqui, a pessoa já terminou o crime, mas ela é perseguida logo em seguida, sem interrupção. Ah, sem parar. Isso, por policiais ou até por populares, numa situação que aponta diretamente para ela. A perseguição contínua é a chave. Entendi. E o terceiro? É o flagrante presumido. A pessoa é encontrada logo depois do crime, não com a mão na massa, nem sobre perseguição, mas com objetos, armas ou ferramentas que fazem o sistema presumir que foi ela. Tipo uma cena do crime ambulante? Exatamente, por assim dizer. A lei cria essa ficção para poder agir rápido. Quer dizer, então, que a lei constrói essas categorias para cobrir o calor do momento, mesmo que ele já tenha passado alguns minutos. E quem pode fazer essa prisão? É só a polícia? Não, e aqui tem um detalhe socialmente muito importante no artigo 301. Para qualquer pessoa do povo, é um flagrante facultativo. Ou seja, eu posso prender. Você pode prender, mas não tem obrigação. Agora, para a polícia e seus agentes, é um flagrante compulsório. Eles devem prender. É um dever funcional. Certo. Mas isso pode dar muito errado. As fontes entram numa área que parece de filme, os flagrantes que são, na verdade, ilegais, o preparado e o forjado. Qual a diferença na prática? A diferença é crucial e define se houve um crime ou uma armação. Vamos usar uma analogia. Imagina que a polícia descobre que uma quadrilha vai assaltar um banco amanhã. Eles vão lá, ficam de campana e esperam os assaltantes chegarem para prendê-los. Isso é o flagrante esperado, perfeitamente legal. Ok, A polícia está reagindo a um crime que ia acontecer de qualquer forma. ok, faz sentido. E o preparado? Agora, no flagrante preparado, a polícia, ela convence alguém, que não tinha a menor intenção, a assaltar o banco. Dá uma arma de brinquedo, um mapa falso e diz, vai lá. E quando a pessoa entra, eles aprendem. Ah, então é uma indução. Exato. Nesse caso, a polícia não impediu um crime, ela criou um. O Supremo tem uma súmula, a 145, que diz que aí não há crime, porque a armadilha tornou a ação impossível. A prisão é ilegal e tem que ser relaxada. E o forjado ainda é pior, imagino. Nossa, é o fundo do poço. No flagrante forjado, a pessoa nem sequer foi convencida a nada. Ela está, parada na dela. E alguém, um policial mal intencionado, por exemplo, planta um pacote de drogas no carro dela para incriminá-la. Nossa. Não é uma armação, é a fabricação de um crime que nunca existiu. Peraí, então a polícia também pode fazer o oposto? Ter alguém na mira pronto para prender e decidir esperar, deixar o crime continuar. Como isso é legal? Parece contraintuitivo, né? Mas é uma tática de investigação poderosa, prevista em lei, chamada de ação controlada ou flagrante diferido. Com autorização de um juiz, a polícia pode retardar a prisão. O objetivo é estratégico. Eles seguem a operação
para mapear toda a rede, identificar os líderes, os distribuidores e apreender uma carga muito maior. Ah, entendi. É sacrificar a batalha pequena para ganhar a guerra. Exatamente. É uma jogada de longo prazo. Entendi. É uma jogada de longo prazo. Ok. Então, digamos que uma pessoa foi presa legalmente em flagrante. Um relógio começa a correr nesse momento, certo? O que acontece nessas primeiras 24 horas? Exatamente. É uma contagem regressiva. A pessoa é levada para a delegacia, onde a autoridade policial, o delegado, ouve quem efetua a prisão, as testemunhas e o acusado, que, claro, tem o direito de ficar em silêncio. Tudo isso é registrado num documento, o auto de prisão em flagrante. E o mais importante, em até 24 horas, a pessoa presa e esse auto tem que ser levado a um juiz. E esse encontro com o juiz é a famosa audiência de custódia. Essa audiência é para decidir se a pessoa é culpada ou inocente. De jeito nenhum. Esse é um erro comum. A audiência de custódia não julga o mérito do crime. Ela tem duas perguntas centrais. Primeiro, a prisão em flagrante foi legal? E segundo, essa pessoa precisa de fato ficar presa enquanto o processo corre? É aqui que entra o artigo 310 do Código, que as fontes descrevem como uma espécie de bifurcação obrigatória. Uma bifurcação no caminho. Gostei disso. Quais são as opções que o juiz tem? Ele tem 3 caminhos. Caminho 1. Relaxar a prisão. Se o juiz percebe que foi um flagrante forjado, preparado ou qualquer outra ilegalidade, ele manda soltar imediatamente. A prisão é desfeita. Ok, primeiro caminho. Caminho 2. Converter o flagrante em prisão preventiva. O juiz entende que a prisão foi legal e que há motivos para manter a pessoa presa, como risco de fuga, ameaça a testemunhas ou perigo para a ordem pública. E o caminho 3. Conceder liberdade provisória. A prisão foi legal, mas o juiz não vê necessidade de manter a pessoa no cárcere. Ela responde ao processo em liberdade, às vezes com algumas condições, né? Tipo tornozeleira eletrônica, fiança. Exato. Usar tornozeleira ou pagar fiança, por exemplo. Então, na prática, o flagrante em si dura no máximo 24 horas. Ele é só o ingresso para essa audiência com o juiz. Perfeito. É exatamente isso. Por isso as fontes o chamam de medida pré-cautelar. Pré-cautelar. Isso. Ele não é a prisão que vai durar. Ele é um mecanismo que força uma análise judicial rápida. É na audiência de custódia que o destino da pessoa, em termos de liberdade durante o processo, é realmente traçado. Certo. E aí chegamos num ponto que confunde todo mundo. Se o juiz decide manter a pessoa presa, a gente ouve dois termos: prisão temporária e prisão preventiva. São usados como se fossem a mesma coisa, mas os materiais que analisamos mostram que são ferramentas com propósitos totalmente distintos. Completamente distintos. O jeito mais fácil de entender é pensar assim: a prisão temporária é uma ferramenta da investigação. É para a polícia trabalhar. A preventiva é uma ferramenta do processo. É para a justiça funcionar. O que você quer dizer com para a polícia trabalhar? A temporária, ela só existe na fase de inquérito policial, antes mesmo de existir um processo. E ela tem um prazo de validade curtíssimo, 5 dias, prorrogáveis por mais 5 para crimes comuns. Só isso? Só. O objetivo dela é um só:
Garantir que o suspeito não destrua provas, não combine versões com comparsas, não fuja enquanto a polícia ainda está juntando as peças do quebra-cabeça. Peraí, então se a pessoa já virou ré, se a denúncia já foi aceita e o processo começou na justiça, a temporária está fora de questão. Fora de questão. Ela morre ali. É nesse ponto que a preventiva pode entrar. Ela pode ser decretada tanto na investigação quanto durante o processo. E, diferentemente da temporária, ela não tem um prazo máximo fixo. Sem prazo. Isso soa perigoso? A pessoa pode ficar presa para sempre sem ser condenada? Em tese, não. A lei exige que a necessidade da prisão preventiva seja reavaliada pelo juiz a cada 90 dias. Mas o ponto é que ela não tem um fim programado como a temporária. E suas razões são mais amplas. Garantir a ordem pública, impedir que o réu ameace testemunhas, assegurar que ele não fuja para evitar uma futura pena. É uma medida bem mais pesada. Muito mais pesada e duradoura. E qualquer crime pode levar a uma prisão temporária? Não. A temporária só cabe para uma lista fechada, um rol taxativo de crimes graves que a lei especifica, como homicídio doloso, sequestro, roubo. Já a preventiva não tem uma lista de crimes, mas de situações, como em crimes dolosos cuja pena máxima seja maior que 4 anos e, como o STF já reforçou, a prisão temporária é o último recurso. Não basta ser útil para a investigação, tem que ser imprescindível. Agora, saindo um pouco do presídio, temos a prisão domiciliar. Eu sempre achei que fosse um tipo de pena mais branda, mas pelo que as fontes indicam, não é bem isso, né? Não mesmo. A prisão domiciliar não é um tipo autônomo de prisão. Ela é uma forma de cumprimento da prisão preventiva. A pessoa continua legalmente em prisão preventiva, mas em vez de ficar numa cela, cumpre a medida em sua residência. O status legal é o mesmo, preso provisório. E quem tem direito a essa troca de endereço? Imagino que não seja uma escolha aberta a todos. Nem um pouco. O artigo 318 do Código traz uma lista bem restrita. Pessoas com mais de 80 anos, quem está extremamente debilitado por doença grave ou quem é a única pessoa capaz de cuidar de uma criança de até 6 anos ou de alguém com deficiência. As fontes também destacam o caso de pais e mães de crianças um pouco mais velhas. E parece haver uma diferença de tratamento na lei. Sim, e é um ponto que gera bastante discussão. A lei permite a domiciliar para mulher com filho de até 12 anos incompletos. Para o homem, a lei exige que ele seja o único responsável pelos cuidados do filho na mesma faixa de idade. Mas por que essa diferença? A lei presume que a mulher é a cuidadora principal e o homem só em último caso? É exatamente essa a presunção que está por trás da letra da lei. Reflete uma visão mais tradicional da sociedade. No entanto, tem um detalhe fundamental que vale para ambos, adicionado por outra lei e reforçado pelo STF. E qual é? O crime pelo qual a pessoa responde não pode ter sido cometido com violência ou grave ameaça, e nem contra o próprio filho ou dependente. Não é um benefício automático. Faz sentido. E como o sistema garante que a pessoa está de fato cumprindo a prisão em casa e não, sei lá, passeando por aí? É raro que a prisão domiciliar seja concedida sem uma medida de controle. Quase sempre o juiz determina o uso da tornozeleira eletrônica. A famosa tornozeleira. É a tecnologia servindo como uma espécie de grade virtual, para garantir que a ordem judicial está sendo respeitada. Juntando todas as peças, fica claro que não é um sistema simples de prende e joga a chave fora. É uma sequência de etapas, de filtros, com regras e prazos bem definidos. Desde o flagrante na rua até a decisão de um juiz sobre como e onde a pessoa vai aguardar o julgamento. Exato. É o reflexo da tensão que define todo o direito penal. De um lado, o poder-dever do Estado, de investigar, processar e punir. Do outro, o direito fundamental de todo indivíduo à liberdade e à presunção de inocência. Cada uma dessas prisões e audiências é um ponto de equilíbrio, uma tentativa de harmonizar essas duas forças que estão em constante conflito. Para a gente encerrar com uma provocação, as fontes mencionam aquela regra de que a prisão preventiva precisa ser reavaliada pelos juízes a cada 90 dias. A ideia é verificar se os motivos que a justificaram ainda existem. Contudo, um dos materiais cita uma decisão judicial dizendo que o simples estouro desse prazo de 90 dias não torna a prisão automaticamente legal nem obriga a soltura imediata. E essa é uma questão fundamental para refletir.
como os sistemas de justiça lidam com o choque entre um prazo processual rígido, criado como uma salvaguarda para proteger um direito, e as realidades práticas de um judiciário muitas vezes sobrecarregado. Isso nos leva a perguntar: em que ponto uma garantia como essa, pensada para ser um freio efetivo contra prisões longas demais, corre o risco de virar apenas uma formalidade burocrática no meio de um processo?